Turma, só antes de começar esse podcast, ficou maravilhoso com o Gustavo Cerbasi. Tô aqui para dar um grande anúncio. Nós no Vence acabamos de lançar nossa primeira formação presencial, a formação em líder comercial, para todo mundo que tem ou quer ter um time de vendas campeão, que bate meta, engajado, completamente focado, que vende muito. Então essa formação, ela acontece no Centro de Treinamentos do Vence, aqui em São Paulo, na Vila Nova Conceição, um dia inteiro, mais acesso a todas as nossas ferramentas de gestão comercial, processos, métodos. Você vai entender como recrutar, como engajar, como criar um plano de comissionamento inteligente, fazer campanhas de vendas, rituais comerciais. Está completíssima a nossa formação líder comercial. É só você entrar no nosso site vence.com/líder comercial, entrar em contato com o nosso time de vendas para fazer a sua matrícula, para participar dessa formação que está um arraso. Você ainda tem acesso ao curso de vendas do Vence, porque é uma formação super robusta e completa, tá bom? Recado dado, não perca, vagas super limitadas, porque aqui no nosso centro de treinamento eu tenho certeza que vai mudar completamente a realidade do seu negócio, tá bom? Agora vamos ao papo com o queridíssimo Gustavo Cerbasi. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um papo aqui no podcast. Papo rico hoje. Hoje vai ser um papo rico. Papo da riqueza. Papo da riqueza, porque a gente vai conversar com esse cara que eu gosto muito, eu tenho um carinho enorme por ele, eu adoro bater papo com ele. Além de ser uma pessoa inteligente, energia legal, toda vez que ele vem aqui, ele contribui muito com a galera do podcast. Ele que é a maior referência em educação financeira do Brasil, e eu concordo com esse título, tá bom? Inclusive, o último bate-papo de vocês faz 4 anos. 4 anos? Olha, o tempo fez bem pra nós, hein? Aí, tá vendo? O tempo fez bem pra nós. Tamo bem. Consultor, professor, palestrante, sócio da Super Rico, tava batendo um papo aqui muito legal antes de começar o podcast. Mestre em finanças pela USP, autor de 16 livros, cara. Este cara vende livro que é uma beleza. Entre eles, best-seller Casais Inteligentes, aí, rainha, Enriquecem Juntos. Eleito pela revista Época, um dos 100 brasileiros mais influentes. Então, uma salva de palmas pro nosso querido Gustavo Cerbasi. Uma salva de palmas, Gustavo! Obrigado. Prazer enorme estar com vocês. Poxa, eu que muito agradeço. Bom compartilhar ideias sobre riqueza. O Brasil precisa, né? Poxa, cara, e dá pra ver como toda vez que você fala de dinheiro, que o seu olho brilha, assim, cara. É apaixonante, sabe por quê? Apaixonante, cara. Caio, a gente vive num país que, na prática, né? Na prática não, na teoria não falta nada. A gente tem estabilidade climática, a gente tem espaço, tem terra, tem um povo criativo. Não tem desastres naturais, né? E a gente vê que países que têm escassez naquilo que a gente tem abundância ou que tem um monte de problemas conseguem fazer riqueza de uma maneira bem mais natural do que a gente. Então, para mim, é quase que uma missão trazer esse inconformismo, né? Cara, não é que eu quero simplesmente ensinar, né? Eu já não tenho nem curso para vender mais, hoje o meu trabalho é prestado de um jeito diferente. Eu quero tocar as pessoas com esclarecimento. Cara, percebe que está perto de você a oportunidade, percebe que as coisas que não estão funcionando é porque você não parou para pensar, você não se organizou, você não tentou sair da caixinha, porque tem lugares que você não consegue sair da caixinha, todo mundo vive do mesmo jeito. É verdade. Você morar na Coreia do Norte, todo mundo tem a mesma roupa, come a mesma coisa e faz o mesmo trabalho todo dia. No Brasil, cara, você não está bem no emprego, você vira empreendedor, você não está bem com o empreendedor, você vira franqueado, você se associa, você se junta. Nós temos uma condição de transformação que aqueles que estão mais próximos do conhecimento da informação conseguem avançar e avançar muito. O Brasil foi muito mais pobre 30 anos atrás. O quanto nós enriquecemos, o quanto as pessoas estão vivendo mais, o quanto que nós melhoramos a qualidade de vida, só que foi de forma desigual, porque o conhecimento é desigual no Brasil também. Então, para mim, uma grande missão, uma grande honra. Dá para ver. Trazer esse esclarecimento, a informação, aprender. Eu estudo há 25 anos sobre finanças. E cansa, cara. Finanças é um assunto chato, mas a gente tem as férias para descansar, a gente equilibra, tem a família. Mas você traz de um jeito muito legal, viu, Gustavo? É o meu objetivo. De um jeito... E você parece que você traz um jeito muito... Você tira aquela complexidade do assunto, de alguém falar sobre renda fixa. O que é renda fixa, né? Porque, às vezes, o ecossistema de finanças, para quem não tem o contato... pinta pro outro lado que a pessoa, eu sou um estúpido, eu não sei nada disso que eles estão falando, não sei o que é uma debenture, eu não sei, então você traz um jeito leve, eu acho que tem essa empatia. Você sabe que a formação básica não é em finanças, né? É o quê? A primeira faculdade que eu fiz foi engenharia, 3 anos de engenharia mecânica, abandonei a engenharia mecânica, fui fazer administração pública. A administração pública, que fique bem claro,
É diferente da administração de empresas. Pega a administração de empresa, aquele curso que tem marketing, finanças, Sim. liderança. A gente fez. Tira marketing e tira finanças. Quase tudo. E inclui um monte de direito. Isso é administração pública. Então, eu terminei minha graduação sem ter conhecimento financeiro. Eu tinha aquele básico, né? Eu assistia aula de contabilidade e eu falava, cara, por que é tão complicado? Por que falar nessa linguagem? Né? E eu não me conformava. Eu tinha aulas de direito, o que eu sabia era o português básico de quem passou na faculdade, né? Quando eu tinha que analisar lá aqueles acórdãos da justiça, né? E aquele texto longo e estava escrito lá, deferido. Pô, deferido. Não podia ser aceito ou não aceito, passou ou não passou. Por que usar palavras que muitas pessoas não vão Você acha que isso entender? complica muito o entendimento das pessoas, cara? Caio, existe uma liturgia, existe uma linguagem de técnico para técnico, de jurista para jurista, de contador para contador, de personal trainer para personal trainer. Vendedor para vendedor. Um dia, minha irmã é dentista, né? Quando ela começou a trabalhar, começa com a família, né? Um dia que ela me deitou e falou, vou fazer uma profilaxia, eu perguntei, é grave? Não, é só uma limpezinha. Na próxima você fala para o seu cliente, para o seu paciente, que você vai fazer uma limpezinha. Porque profilaxia é que dentista fala para dentista. Que Acho que ele vai sair dali amputado, né? Porra, assusta só de ouvir a palavra para quem não conhece, né? Então, existe essa linguagem técnica para demonstrar que você tem formação, capacidade e tal. Mas quando você vai comunicar para o público, acho que é um grande pecado, e isso vale para um público que você conhece muito bem, que é de vendedores, você tem que traduzir o técnico para o prático. É verdade. E o meu papel, eu, apesar de não ter formação em finanças, depois eu fiz um mestrado em finanças, mas quando eu comecei a trabalhar na área financeira, a convite de colegas de faculdade, esse trabalho começou por quê? Porque eu tinha colegas de faculdade que eram muito bons em finanças e planilhas, caras que estavam fazendo cursos complementares, e eu era muito bom em escrever. Eu entrei em 2 faculdades porque eu era muito bom de redação, graças à minha mãe, que me largou nas bibliotecas quando ela tinha que trabalhar, e eu sempre li muito. Então, por ler muito, eu escrevo bem. E por escrever bem, eu comunico bem aquilo que talvez algumas pessoas comuniquem mal. Pensa num público ruim para comunicar o que está querendo dizer, como público de finanças e contabilidade. Esse público entende de números, não de palavras. Então, eu tentava entender contabilidade naquele semestre que eu tive na faculdade. Pô, dava sono, cansava, não via utilidade nenhuma. A hora que ligava a chave, eu perguntava, pô, professor, por que você não explica, né, que ativos, o conjunto de ativos de uma empresa é simplesmente a estratégia de investimento que essa empresa adotou? Sim. É muito mais fácil as pessoas entenderem. Algumas empresas têm mais caixa, outras têm menos, algumas têm estoque, outras preferem ter contas a receber. Ficaria muito mais fácil. Aí o professor explicava que não, mas é que eu não posso romper com a comunicação técnica, né? Ele estava formalizando, demonstrando o conhecimento dele, mas o conhecimento dele tinha pouco valor para os alunos. Eu acho que desde então, hoje, como sócio de uma plataforma de planejadores financeiros, a Super Rico, que você citou, meu papel ali é de entender o funcionamento e comunicar para o público. Eu faço questão de não me envolver demais com a rotina, porque senão daqui a pouco eu estou falando como os técnicos. Você está enviesado, intoxicado. Eu estou falando para o público o que é talvez a linguagem de quem está se certificando como planejador. Um planejador tem que falar para planejador. O público tem que entender de um jeito diferente. Vamos construir riqueza? Vamos construir riqueza. Para nós é uma técnica de diversificação, proteção, sucessão patrimonial, mas palavras que não significam tanto para o público. Sim. Que eu não vou explorar como exploraria falando com meus pares. Eu quero trazer para o papo de hoje e você navega muito bem, a correlação do comportamento com finanças. O quanto está atrelado o nosso comportamento com o jeito que a gente gasta, com o jeito que a gente investe, com o jeito que a gente pensa sobre dinheiro. Porque tem muita, sabe, as pessoas pensam assim que é tudo às vezes é só questão de educação financeira. Eu preciso entender o que precisa entrar, quanto precisa sair, qual é o percentual que eu tenho que investir. Mas mais do que a educação dos números, de saber a quantidade em cada coisa, a mentalidade da pessoa por trás do dinheiro. Sabe aquele lance do comportamento? Aquela crença que... Muita gente não gosta de falar de dinheiro, acho que é um tabu. Por exemplo, eu tenho amigos meus que a mulher não sabe quanto ele ganha, bicho. Pode funcionar por um tempo. E um tempo não muito longo, com certeza. Sabe? Não, tem coisa tipo, 10 anos, 15 anos não funciona. Não funciona. Esse relacionamento está em risco. Se você é amigo Amor, mesmo, nesse pode momento falar. A gente tá assim, sabia? Não fala não. Não vem isso não. Fora da DR, fique à vontade. Se não reclamar das minhas hora que ela compras não da quer Zara, saber, entendeu? não reclamando das minhas compras da Zara, a gente pode continuar desse jeito. Falou que eu reclamo de alguma coisa. Patrocínio Zara aqui no momento, tudo bem. Não, mas vamos lá, a questão do comportamento está 1000% relacionada. Tá? Educação não é suficiente. Tá? Se você fizer uma educação alimentar, você vai aprender sobre a necessidade de carboidratos, de gordura, proteína no seu corpo.
talvez você mude alguns hábitos de alimentação, de preparo de alimentos. Mas se você reúne a família no domingo, faz um churrasco, uma feijoada, se existem hábitos que as pessoas que você ama têm, você dificilmente vai conseguir romper esses hábitos, porque esses hábitos não são alimentares, eles são hábitos emocionais. Então, a confraternização, põe uma caipirinha, um vinho, né, coisas que são tradições dos grupos, do happy hour, você não vai para um happy hour para se alimentar, você vai para confraternizar. Então, ali tem um aspecto emocional que faz com que você rompa com o que parece muito óbvio quando você está estudando sobre alimentação. Com finanças é igual. Eu posso te dar a informação mais completa sobre como organizar suas finanças. Olha, para não faltar dinheiro, cuidar do futuro, previdência, olha, risco que você vai ter lá na frente, seguro. Mas sua vida é cheia de ansiedade, a sua de todo mundo. A rotina que a gente tem hoje, no mundo moderno, tem pressão, tem agenda sobrecarregada, tem trânsito, tem imprevistos. Então, o que nós esperamos como recompensa? Algo que nos alivie. A pessoa que é compulsiva por consumo, ela não é doente, né? Existem situações que exigem tratamento. Segundo psicólogos me contaram, algo entre 15% e 20% dos casos demandam algum tipo de acompanhamento. Conversa com um terapeuta, né? A coisa está compulsiva, está te prejudicando. 80% dos casos, 80% a 85% são pura desorganização. A pessoa compra, se arrepende da compra, mas dali a uma semana, 15 dias, está comprando de novo o que ela não queria. Por quê? Porque não tem uma estratégia, não tem um projeto para se recompensar. E como que eu vou montar uma estratégia para me recompensar? Aí entra o aspecto mais difícil da educação, que nenhuma escola vai te ensinar. Talvez alguns exercícios, pessoas próximas vão te ajudar nisso, mas é o autoconhecimento. Autoconhecimento é o conhecimento mais difícil da gente adquirir, porque envolve uma percepção que outros têm de nós. E não, o que me faz feliz? Eu não percebo que eu estou numa situação de convívio, praticando esporte, aquilo eu estou apaixonado, mas as pessoas em volta de mim percebem que eu estou com uma energia diferente. Autoconhecimento é saber o que me move. Para algumas pessoas é vida social, para outras pessoas é vida familiar, para outras pessoas é um esporte, para outras pessoas é doação, religião. O que me move? Se eu, para organizar minhas contas, começo a limitar o que me move... Muito bom. Eu vou estar racionalmente construindo o que eu quero, emocionalmente me destruindo. Não pode ter lazer, não pode ter recompensa, não pode viajar, não pode presentear seu filho. Você merece, mas segura porque agora é um momento ruim. Você vai se castigando a vida toda. Chega uma hora que o lado instintivo do seu cérebro fala, cara, eu preciso de recompensa. Não está fazendo sentido, né? Você vai, quem vê a recompensa no consumo vai comprar alguma coisa. Pior, quem não vê a recompensa no consumo vai cair em algum tipo de droga, algum tipo de vício, né? Começar a fazer bobagem, pode beber, pode prejudicar relacionamento, né? Começa a perder o rumo, porque não está encontrando recompensa, vai encontrar recompensas fáceis. Como é que eu faço para driblar o vício, a compulsão, aquela propensão a quebrar aquilo que são regras que eu estabeleci? Cara, estabeleça regras que tenham muitas recompensas. Então, se eu quero ter um futuro seguro, eu não vou simplesmente fazer muito sacrifício por 10, 20, 30 anos para ter a possibilidade de não faltar nada no futuro. Possibilidade que a gente não sabe se vai viver até lá. Racionalmente, eu acho que eu vou viver até os 90, 100 anos. Instintivamente, meu cérebro fala, olha, se alimenta agora, aproveita agora, se recompensa agora, porque você não sabe se vai estar vivo amanhã. É o lado animal que está falando ali. Então, se eu monto um projeto que envolve algum sacrifício para o futuro, por exemplo, eu acho que eu vou comprar um carro mais simples, uma casa mais simples, está certo? Está certo desde que esse sacrifício tenha alguma compensação agora. Então pensa que você está lá numa casa grande, um apartamento grande, e você quer receber pessoas, né? Porque você gosta, você tem uma varanda gourmet, uma sacada gourmet na sua moradia. Só que você errou na dose, você assumiu um custo fixo muito alto, acontecem imprevistos, e você não consegue reunir os amigos em casa porque a carne está cara, porque reunir os amigos, é bebida, é confraternização, arruma a casa. Você conseguiu uma, duas vezes e depois não consegue manter. Tem muita gente que gostaria de manter hábitos e não consegue. O que é o ideal? Cara, sai desse apartamento, dessa casa, vai para o apartamento ou casa mais compacto, talvez sem varanda gourmet, que você chegue no fim de semana e pense, porra, a outra era muito melhor, cara. Isso aqui não dá nem vontade de ficar no fim de semana. Que bom. Agora você tem verba para viajar, para cinema, para praticar um esporte, para ir para um show, para alugar algum espaço e receber amigos num espaço gourmet. Cara, faça algo diferente. Mas não é quase a mesma coisa? Não é. Porque se acontecer algum imprevisto, você posterga em 2 meses.
o aluguel do espaço gourmet que você tinha. Você traz uma flexibilidade para a sua vida, você continua com o potencial de aproveitar, mas você não está se enjaulando num monte de custo fixo, que é aquela pessoa que ganha, digamos, 5 mil por mês e gasta 4.900. Pô, qualquer raladinha no carro é um desastre emocional. Né? Pô, já vai dormir mal, já não tem mais relacionamento com a pessoa que ama, já acorda mal, já não é mais produtivo no trabalho, já não foca mais no que tem que alcançar. Então, essa pessoa que não tem recompensas começa a ficar mais ansiosa. É verdade. Ela está aos pouquinhos construindo um quadro depressivo, que em algum momento vai eclodir. Uma pessoa que talvez tenha um carro um pouco menor que gostaria, mas tem a verba para de vez em quando alugar um carro esportivo, que tem uma casa menor que gostaria, mas de vez em quando viaja com a família para um espaço, cara, passa o fim de semana num sítio legal, num hotel legal, numa praia legal. Essa pessoa volta para o trabalho energizada. Se a pessoa é realmente feliz, ela chega a incomodar os que estão pseudo-depressivos ali, que estão só pagando conta. Pô, o cara ganha o mesmo que eu, cara. Como é que ele chega tão feliz na segunda-feira? Esse cara tá contagiando, esse cara tá trabalhando, esse cara tá feliz. Às vezes estão gastando a mesma coisa, só que um tem gastos fixos, o outro tem um custo fixo menor e gastos flexíveis, que quando acontece o imprevisto, ó, cara, não, eu ia viajar esse fim de semana, mas deu ruim aqui, vai para o mês que vem. Tem a frustração, mas a pessoa está acomodando imprevistos e no mês que vem a verba continua ali. Pagou imprevisto, agora está disponível para viajar. Isso faz com que a pessoa tenha uma vida mais feliz. O conceito de felicidade é muito complexo. Muito. Mas é muito simples. Como que você associa, principalmente essa correlação com dinheiro também, conceito de felicidade? Felicidade? Para mim, cara, eu sigo um monte de filósofo, leio os filósofos antigos, mas para mim tem uma definição extremamente simples de felicidade, que é a frequência com que você tem alegrias na vida. Muito bom, cara. Cara, o que é ter alegria? Aí, de novo, cai no autoconhecimento. Eu não sei o que é alegria para você, eu não sei o que é alegria para você, para a galera que está aqui. Para mim, alegria é talvez concluir o dia de trabalho com tempo de conversar com meus filhos agora, chegando da escola, estou em época de prova, como é que foi e tal, poder bater uma bola, um basquete com a minha filha mais nova. São alegrias, né? Não precisei pagar por aquilo, né? Mas se meu filho fala, pai, tem um acampamento da escola, alegria é poder bancar também. Alegria é eu praticar meu esporte no fim de semana. Alegria é eu gosto de automobilismo, de vez em quando dar uma volta de kart. Então, se eu tenho muitas alegrias na minha vida, eu me considero uma pessoa feliz. Né? Eu tenho abundância naquilo que é importante para mim. E pode ser totalmente diferente do que é para outras pessoas. Muito bom, né? Quando a gente pensa assim no seu livro, né, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, a gente pode entrar um pouquinho sobre o que seria essa inteligência? Pô, eu adoro essa pergunta, porque lá no comecinho, quando o livro era menos conhecido, você fala, então quer dizer que se a gente não enriquece, a gente... É burro. Somos burros, né? Não. Sim, é sim, né? Não é isso não. Deixa eu explicar como é que nasceu o título. Deixa eu te falar isso, mas sem te falar isso. Eu vou te explicar como é que nasceu o título do livro, que vai ficar bem claro. Boa. Eu escrevi um livro. A gente primeiro escreve o livro. Esse explodiu, né, cara? Esse explodiu. Esse explodiu muito e ele forte. ficou 10 anos na lista dos mais vendidos. Hoje, dos meus livros, eu vendo mais ou menos 20 mil livros por mês. São 11 mil casais inteligentes que enriquecem juntos. E vocês não veem eu fazendo divulgação desse livro. É impressionante. Ele tem uma cauda longa muito forte. Mas ele foi escrito... Corrijo, ele não foi escrito. Eu tinha um livro anterior, Dinheiro, Os Segredos de Quem Tem, meu primeiro livro, escrito em 2002. No final de 2003, eu fui morar no Canadá, eu e a Adriana. E no Canadá, empreendendo, a empresa era muito pequena, a gente tinha tempo livre, era uma trading, né? Trading, a gente importava produtos do Brasil, então pensa que você gasta 20 dias ali negociando o que você quer comprar, fechou a compra até chegar o avião, até despachar, a gente ficava lá uns 15 dias ociosos. Então tinha muito tempo para lidar com questões que tinham ficado no Brasil. Por exemplo, o livro estava escrito, eu tinha um contato com os meus leitores, e um canal de dúvidas, um site que eu criei. O site chamava maisdinheiro.com.br, que era mais sobre o livro Dinheiro. Tá. E esses leitores me perguntavam sobre vários assuntos, e eu tinha uma mania, talvez, um capricho de organizar cada resposta que eu mandava para os meus leitores por tema. Então, hoje me perguntaram 3 assuntos sobre carro, sobre filhos, um sobre viagem, um sobre aposentadoria. Eu fui guardando por quê? Porque muitas perguntas eram repetidas, e perguntas repetidas eu pegava uma já respondida e me dava uma melhorada. Quando a editora me pediu para escrever um novo livro, porque o primeiro começou a fazer sucesso, perguntaram qual que era o tema mais frequente. O tema mais frequente é um assunto que eu não entendo muito, mas eu tenho dado muitas orientações sobre finanças a 2, finanças para casais, e a resposta é surpreendente. As dicas que eu dou com base no que eu vivo com a Adriana, ou que eu orientei uma pessoa no passado, elas são muito poderosas, está transformando muito a vida das pessoas.
E a editora falou, vamos escrever esse livro então. Eu falei, não precisa nem escrever, tem mais de 900 e-mails respondidos, eu vou organizar. Então chegou lá uma organização de um monte de e-mail, o título do livro era Finanças para Casais, você pegar a capa do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, está como subtítulo Finanças para Casais, mas a editora falou, não, o título é muito pobre, me explica o que esse livro traz para as famílias, né? Bom, basicamente o livro trata de dinheiro, de finanças, né? E o que eu quero dizer é que casais que se conhecem bem, casais que conversam sobre o assunto, vão prosperar mais desde que façam isso juntos. Então, jogo de palavra, então os casais que se conhecem, enriquecem juntos, que se conhecem com uma coisa longa, pô, dá para usar inteligentes? Essa palavra me incomodou desde o começo, né? Mas é a que funcionou legal, tanto que hoje o meu trabalho é baseado na inteligência financeira, investimentos inteligentes, mas o inteligente tem a ver com conhecer-se bem, tem a ver com o autoconhecimento que eu falei agora há pouco. Quanto mais você conversa com a pessoa que você ama, quanto mais você pergunta sobre o que você quer, você está feliz, estamos no caminho certo. Eu era até chato nesse ponto, né? Porque a Adriana, quando a gente se conheceu, a gente conheceu, namorou, não, a gente quase namorou, até começar a namorar foi um encontro aqui, encontro ali. Vai e volta. Quando a gente falou, vamos namorar? Ela falou, eu acho que vai ser difícil, hein? Porque eu tenho uma personalidade forte e tal. Acho que não passa de 3 meses. E aí, bom, 3 meses. Eu caprichei nesses 3 meses, né? E quando deu 3 meses, falei, deu 3 meses. E aí, vamos continuar namorando? Ela, não, tá legal pra caramba. Passou na experiência. Passou na experiência, não tá aprovada. Então, nesse tempo todo, eu comecei a questionar, mas e aí, tá legal, não tá? Né? Que tá gostando do nosso passeio? Tá gostando do hot dog que tá comendo? Enfim, sempre quis saber se ela tava feliz mesmo. E eu percebi que ali tava um segredo pra felicidade. Quando eu fosse fazer uma viagem, tem certeza que é esse lugar que você quer ir? Né? Vai ser bom para você? Na volta, você curtiu, o próximo pode ser igual, pode ser melhor. Eu acho que falta isso nos casais. Se importar, né? Se importar. Eu tenho um livro que veio depois do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é chamado Os Segredos dos Casais Inteligentes, que ali eu deixo bem claro, né? Que quando a conversa sobre dinheiro está difícil, talvez porque você está desconfiando que tem alguma traição financeira, talvez porque está faltando transparência, tem um jeito legal de começar a conversa sobre dinheiro, que não é perguntando como é que você está gastando dinheiro. É perguntando, você está feliz? Só. Você está feliz? Como assim você está feliz? Pô, lembra que a gente começou a namorar, a gente decidiu casar porque tinha um projeto, a gente estava fazendo algo legal, a gente queria fazer isso na vida. Estamos fazendo aquilo que a gente achou que a gente ia fazer? Normalmente a resposta vai ser não, né? Não, mas queria viajar mais, né? Queria passear mais, queria curtir mais, mas a gente decidiu ter uma casa mais interessante, a gente decidiu ter algumas coisas. Esse decidiu ter pode ser a jaula que prendeu esse casal, que pode estar acabando com o relacionamento. Que tirou a flexibilidade. Porque eram 2 pessoas diferentes que se conheceram, provavelmente 2 pessoas de comportamentos opostos. Opostos tendem a se atrair, pessoas diferentes, né? No mínimo, você está num grupo de 20 amigos, alguém que, o que essa pessoa fez é legal, é alguma coisa que te surpreendeu, alguma coisa diferente. Então, os opostos tendem a chamar atenção. 2 pessoas diferentes, uma agregou muito a outra. Senão não teria namoro. Né? Então, ninguém vai começar a namorar porque tá um saco o relacionamento. Então, tá legal. Começa a ficar legal, até que o casal fala, vamos em frente. Né? O vamos em frente, vamos nos casar, não é vamos assumir um monte de problema e conta para pagar. A intenção é vamos continuar isso que tá bom pra caramba. Só que surpreendentemente, eu que estudo bem, não é tão surpresa assim, mas a sociedade nos leva a tomar decisões que matam aquilo que estava bom. Papai, mamãe, decidimos nos casar. Tem casa própria? Vai morar onde? Como é que vai viver? E a sociedade começa a cobrar, do tipo, mas tem certeza? A gente vai querer provar para a sociedade quem tem condição de casar. Então, quem casa quer casa é meio que uma resposta à sociedade. Não, tipo, uma casa legal, 2, 3 dormitórios, quando vier filho está preparado. Não, cara, você vai casar, mora num trailer. Né? Mora num puxadinho, tá bom demais. 40 metros quadrados, né, amor? Nossa primeira P foi alugado não, acho que foi 48 metros 48 metros. Ouso dizer que é um dos segredos da felicidade de vocês. Primeiro porque não tinha 1 ano outra e meio, opção, você tá na cama se amando ali, não tinha espaço. Exato. Era bom que não tinha nem como receber a sogra em casa, entendeu? Então, segredo da felicidade. Então, sabia. Então eu vou puxar o pé, tá? Vai aparecer no meu sonho essa noite. Vamos agradecer a sogra que tolerou esse momento a 2, porque foi uma continuidade do namoro, que é o que muitas famílias não conseguem ter. É verdade. Tem que casar, tem que ter um monte de coisa, tem que ter festa pros outros, e aí você casa com um monte de conta para pagar. Aí começa a acordar, comer, trabalhar, dormir. Acordar, comer, trabalhar, dormir. Porque amor sobrevive a isso.
Não Pois sobrevive. não sobrevive. Então, acabou balada, acabou presente, acabou se cuidar um pro outro, vai embora, né? Por isso que os relacionamentos acabam de forma precoce. Agora, se você tem um Será que namoro estudo legal... de quantos, a porcentagem dos casais se separa por causa de grana, assim, cara? Será que Tem um estudo que eu acho que é totalmente furado. você acha? Eu não lembro de qual que é a pesquisa, ela é recente, ela acontece tempos em tempo, mas queria lembrar, mas enfim, 45% dos casais se separam por dinheiro, é furada. Porque você vai ver a pesquisa, fala que 45% o motivo é dinheiro, 10% incompatibilidade familiar. Ou isso é problema econômico. Famílias diferentes, né? Pô, o sogro não aceita, né? Como estamos lidando, né? E às vezes as pessoas acham que é só Ou seja, é o muito dinheiro. mais de 45? Então, ó, incompatibilidade familiar, falta de romantismo. Pô, falta de romantismo. É porque dava flores no namoro, dava presente, casou, tem que pagar a conta. É óbvio que não vai dar flor, não vai dar nada. Né? Então, falta de romantismo. Meus sonhos não acontecem. É tudo financeiro. Cara, ou é uma questão de comportamento, que talvez seja 15, 20% dos casos também. O resto é tudo com algum fundo econômico. A família dele ou dela não me aceita. Né? Pô, achou que casou por interesse, ou achou que está arrastando o filho, Tá a filha quebrado. do buraco. Então, tudo tem alguma fundamentação econômica. Na verdade, a qualidade das escolhas acaba afetando a relação do casal e das famílias que estão envolvidas. Então, isso acaba interferindo em várias decisões. Mas qualidade das escolhas tem a ver com como eu organizo meus projetos. O que é prioridade para mim? Se prioridade para mim é ter uma vida com experiências, segurar um pouquinho o custo para poder gastar mais com aquilo que vai me desenvolver. Eu vou crescer como pessoa. Pode ser um intercâmbio, pode ser uma ferramenta de trabalho, pode ser visitar lugares diferentes, com pessoas diferentes, que vão me tornar uma pessoa mais eclética, né? com ideias mais amplas. Não, as pessoas preferem ter uma casa, um carro, um plano de saúde, filho na escola, no melhor padrão que pode pagar. Não, de vez em quando, se der as férias, que é para descansar. Eu não tenho vergonha de dizer, eu tiro 3 meses de férias por ano há mais de 15 anos. Começou porque eu precisava de um trabalho criativo, escrever exige, né? Enfim, Sim. Quem tem livro sabe, Sim. Você tem que parar, você tem que organizar, Nossa, não você dá. tem que uma ideia nova. Eu decidia parar, mas minhas férias nunca foram para descansar completamente, elas eram para explorar. Eu vou viajar para um lugar diferente, eu vou preparar um negócio legal para meus As pessoas filhos, querem vou férias fazer pra um fugir da curso. rotina. Putz, me doeu tanto quando eu comecei a viajar com meus filhos pequenininhos ainda. Eu comecei a visitar um negócio que eu não conhecia, que eram os resorts. Né? Lugar que tem piscina, que tem um monte de estrutura na praia e tal. Bom, legal. Curtia, né? Mas os primeiros resorts que eu visitei, tava eu lembro do Guilherme pequenininho no carrinho, e a gente procurava, onde que tem os brinquedinhos, as atrações, né? Eu chegava ao lugar lá, um monte de babá, criança, falei, putz... Aí eu pegava alguém lá da organização e falava, pai pode entrar aqui também? Bom, claro, fica à vontade. Mas não tem um pai aqui. Nenhum pai, nenhuma mãe, todo mundo deixa com a babá. Aí você vai ver que os pais que trabalham muito, saem de férias para descansar, vão deitar na praia. Os filhos que estão sem os pais o ano todo porque trabalham muito, estão com a babá nas férias. O que está transmitindo para essas crianças? Nada. Agora, se você sai para as férias, não, peraí, essas férias é um momento raro que eu tenho com meus filhos, estou numa fase de produção. Deixa eu pensar em férias que eu vou envolver essa molecada com experiências malucas. Acho que há mais de 15 anos, eu estou falando 15 que meu filho fez 16 agora, eu volto das férias extremamente cansado. Para mim o trabalho é o repouso. É onde eu relaxo. é onde eu desestresso. Você conseguiu definir o ano novo? Não, consigo definir férias. Férias é onde eu trabalho e meu trabalho é meu repouso. Casal, é onde eu cresço. As férias é onde eu cresço, é onde eu aprendo coisas novas. Eu conheço pessoas que estão num ambiente totalmente diferente do meu trabalho. Eu não vou deitar numa espreguiçadeira nas férias e só pensar em como vai ser o trabalho quando eu voltar. Eu quero ter uma vida totalmente diferente da minha rotina. Então eu volto cansado. E aí, bora trabalhar, bora pegar uns aviões, dormir no ar, né, para descansar, enquanto a rotina da família tá rolando. Gustavo fala muito do conceito de escolhas inteligentes. Cara, você tem que fazer uma escolha inteligente. Eu vejo, acompanhando, às vezes, quando tá respondendo caixinha ali pra galera, e não é tão óbvio pra galera. Fala assim, cara, você tem que fazer uma escolha inteligente. Aí a pessoa fala assim, Gustavo, eu fiz isso. Não, aí você errou, era pra ter feito isso. Pô, aí eu não tô mais entendendo, né? É pra... Economiza ou não economiza? Aí, pô, agora você mandou eu gastar. Não, porque esse era o certo agora, você tem que se recompensar. Então, você concorda que pra muita gente essa escolha inteligente não é óbvio? Não é óbvio porque o que é importante pra cada um não é óbvio. É verdade. Então, inteligente, primeiro, tem que ser algo que se conecta com o que faz diferença para você. Segundo,
tem que ser algo duradouro. Por que eu gosto de viagem? Gosto de viagem porque eu conheço lugares novos, eu aprendo muito, mas uma viagem, quando eu volto com experiências que eu vou compartilhar com a família por muito tempo. Quem me acompanha nas redes, vai ver no meu Instagram agora, janeiro desse ano, a gente foi conhecer um lugar que eu queria conhecer há muito tempo, que é a terra onde meu pai nasceu, o sul da Itália. Cara, a gente voltou da Itália... Foi essa trip que você fez de quilômetros, você andou de carro para um caramba, A gente fez uma viagem cara. de 3.000 quilômetros no sul do Brasil com carro elétrico. Foi esse, e na foi? Itália, 2.000 quilômetros com carro híbrido. Né? Eu sou embaixador de mobilidade sustentável Sim. da Audi, então minhas viagens são todas com carros ou 100% elétricos ou mistos. Mas eu achava que ia ser um desafio maior pelo Brasil, foi fácil. O Brasil já está bem servido, pelo menos o sul do Brasil está bem servido de carregadores. Mas na Itália, foi uma experiência de conectar com a família e de resgatar as raízes. Cara, depois de lá, eu tenho conversado com tanta gente sobre minhas raízes, minha árvore genealógica, o quanto que eu estou preparando de macarrão em casa, né? Pô, água e sêmola, você faz massas diferentes, prepara um molho. Cara, a gente entrou numa vibe totalmente diferente. Então, a gente está vivendo essa viagem que foi de 20 dias lá. Ainda. Estamos vivendo há 4 meses, né? E a tendência é que continue, porque está ficando mais legal. No começo era eu que cozinhava, aí minha filha começou a se envolver. Já são 2 filhos participando. Virou uma tradição. Você sabe que... É duradouro, né? Então, aí tem o conceito inteligente. Uma Sim. viagem, puxa, uma viagem de 20 dias, não, para mim é uma viagem de 1 ano, talvez, né? Que começou numa experiência de 20 dias e foi trazendo elementos para casa durante este 1 ano. Esses podcasts, as pessoas acham que são pra vocês que estão aí assistindo a gente, mas mal vocês sabem o quanto que é pro meu marido. Porque eu tava doida pra ir de Você férias. viu que aqui é a democracia da Nicarágua aqui, né? Não. Você viu que... Eu É a comecei a democracia da pesquisar Nicarágua. resorts pelo mundo que tinha estruturas legais para as crianças. Eu achei um clube med Fantástico. no sul da Itália. E eu falei, Caio, vamos com as crianças. Ele disse, você é completamente louca, véi. Daí vamos ser loucos juntos na Itália comendo macarrão. Mas é bom demais. É bom Aí, demais. ó, com crianças na Itália comendo macarrão. É isso. Isso é um Ó, nós sinal temos- de Deus. Pega, ó. Pega. Milhares de testemunhas aqui que eu tô me propondo vamos ter uma troca no particular aqui. Eu ajudo a organizar essa viagem. Cara. A pega coisa que eu mais isso, ó, gosto é montar pega. uma viagem. Pega curte, essa né? sincronicidade. Demais. Então, eu não tenho experiência em montar viagem. Nas horas de lazer, eu mexo com dinheiro. me dá essa Né? Meu experiência. trabalho mesmo é montar viagem para a família. É o que eu gosto de fazer. Adoro. Ele faz umas viagens muito punk, amor. 3.000 quilômetros, cara. Planeja ali, vai, e onde vou parar, e até onde... Carro elétrico? Eu comprei meu primeiro carro 100% elétrico agora. E tô usando. Diferente. Já escolheu o carro? Não, já escolhi. Pô, não, é um escolhi. áudio ou não? Não é o Pô, que pena. Esse papo veio tarde, hein? Mas, Tudo bem, deve ser um carro, deve ser o segundo melhor do mercado que você escolheu. comprei um carro, legal. Comprei a Taycan Turbo S, Porsche. Ah, tá em casa. É. É irmão. É irmão, né? É um alemão ali, é irmão, é parente. É o mesmo grupo, né? Mesmo Audi, grupo, Porsche, né? Volkswagen. E aí mas o Gustavo, ele planeja assim, até onde, sabe, eu vou abastecer aqui e tal, vou parar aqui. Porque é planejamento financeiro, tem tudo ali, ó, bonitinho, organizado, planejado. Qual você acha que é o DNA do planejador, cara? Ó. Você exporta isso pra tudo que você faz. Então, alguns devem entender como um cara extremamente racional. Eu não acho que eu não sou tão racional assim. Eu sou bem emocional porque eu fico o tempo todo tentando ouvir o meu coração e o coração das pessoas que vão comigo para ver se a viagem tá legal. Então, o racional é aquele cara que fica calculando, não, mas quantos quilômetros, litros de combustível, passagem aérea, milhas. O lado racional faz com que você gaste menos, mas o emocional faz com que seja mais legal. Então, a minha viagem ela não é preparada em 15, 20 dias. Eu já estou agora discutindo com a Adriana como vai ser a viagem de julho que está montada, de janeiro, que a gente ainda não sabe como que é, e de julho do ano que vem. Até porque nossos filhos estão numa idade que começou a ter intercâmbios, conflito de agenda, quando que um está indo, outro está voltando. Enfim, a gente planeja com antecedência, a gente define o destino. Ao definir o destino, eu começo a fuçar em tudo quanto é blog, não só blogs internacionais, mas blogs locais, as pessoas locais, quais são os destinos mais especiais, e vou tentando conectar com o que meus filhos estão vivendo. Porque é muito chato viajar com criança quando a criança não está afim daquilo que os adultos estão fazendo. Então, por exemplo, teve viagem que nasceu no que eles estavam vivendo. Em 2018, era o momento que meus filhos estavam Harry Potter, castelos, princesas, era Sim. princesa, mas já não queria tanto Disney. Falei, cara, vamos para um lugar da Europa que tenha muito disso, vamos para a Inglaterra. Mas piraram. A Escócia, principalmente. Né? Maravilhoso. Nossa, Foi. a gente pirou nas costas. Que lugar fantástico, e todo lugar era algo emblemático, o símbolo de alguma batalha. Eles gostaram muito.
chegou um momento que os filhos começaram a conversar muito, pô, pai, como é que era quando você começou a trabalhar? Como é que era a sua vida? Eu ouvia falar do Canadá, vamos para o Canadá. Então a gente sempre tenta fazer alguma coisa meio temática para que eles se sintam respeitados, assim, a vontade deles está acontecendo. A Itália, que a gente fez esse ano, é uma viagem que eu queria fazer desde 2012. Porque a terra que meu pai nasceu, ele começou a viajar para lá nessa época. Eu falei, pô, eu queria um dia acompanhar meu pai. Meu pai acabou morrendo em 2015 e eu não fui com ele. Mas por que eu não fui antes? Porque eu achava que ia ser uma viagem muito difícil para as crianças. Eles estavam num momento mais parque, mais atração. Eu enrolei, meu pai adoeceu, mas o projeto ficou. Quando meus filhos começaram a perguntar sobre as origens, né, a gente começou a visitar os familiares aqui, falar, pô, esse queijo aqui é a mesma receita que a família faz na Itália. Eu percebi o interesse e começou a se criar uma história. Eu ainda comecei a viagem com os filhos falando, pô, pai, mas vai ser legal isso aqui? Só tem cidade desconhecida nesse roteiro? Vai ser legal. E aí foi explorar cavernas, vulcões, praias, castelos e toda a história da família. Foi muito louco. Foi pensado para que eles se surpreendessem a cada dia. Não imaginava um negócio tão legal numa região tão vazia, que a gente foi no sul da Itália no inverno, né? Ninguém vai nessa época. Mas foi pensado para ser e um ponto importante, sempre levando em consideração que criança cansa. Uhum. Sempre tem um dia que tem um parque, né? Ou uma viagem que a gente fez para Holanda, por exemplo. O fuso seria um desafio no primeiro dia. Mete um parque no primeiro dia, Pronto. que eles vão acordar cedo, porque é parque. Cansados. Vão chegar arrebentados 6 da tarde, 7 da noite. Já entra vão no dormir fuso. que nem uns anjinhos, já entra no fuso. Então tem umas técnicas para fazer com que a viagem Viu? funcione. Vai dar certo a Itália. E sabe que é uma coisa? Porque na hora do planejamento financeiro, eu vejo das pessoas, elas têm uma tendência, se tá no momento mais apertado, ela sempre começa cortando os não essenciais. Isso. Só que é difícil as pessoas perceberem, cara, realmente isso não é essencial? Sabe esse dilema entre cortar... Por exemplo, você como planejador financeiro, às vezes você falou assim, bicho, calma, não corta esse pote não. Você não sabe como vai sair, entre aspas, caro essa economia. Então, vamos lá. Antes só do Gustavo falar, deixa eu só fazer um adendo que vai ser importante. Ele estava falando justamente disso, sobre a inteligência, sobre a parte das pessoas quererem buscar reconhecimento, então isso acaba... Recompensa. A recompensa vem de você querer ser reconhecido, né? E aí vem essa questão da viagem e tudo mais, e eu comecei a olhar para trás, eu fui uma pessoa que eu não tive educação financeira. Eu com 18 anos de idade tinha nome sujo porque... Eu não sabia o que fazer com as coisas. E aí as empresas viam que eu comecei a trabalhar, então eu já tinha cartão de crédito, tinha cheque. Aí, filho, eu passava tudo pra aquilo. Né? Nossa. E eu, fazendo uma retrospecção, assim, uma retrospectiva em relação a isso, eu comecei a pensar, cara, por que eu gastava tudo? E toda vez que alguém falava que eu tinha que olhar pro meu dinheiro, aquilo me dava arrepio. Porque dentro do conceito da educação financeira na minha cabeça, se eu tivesse que olhar pro meu dinheiro, eu não poderia aproveitar a vida. Então eu preferia não olhar para o dinheiro, para eu continuar aproveitando a vida, para eu não precisar abrir mão dessas coisas. E é mais ou menos igual uma dieta. As pessoas, elas não querem enfrentar uma dieta porque elas sabem, se você pegar algo que for muito extremo, elas vão ter que abrir mão de coisas que dão aqueles pequenos prazeres. E ela fala, quer saber, eu prefiro não olhar, porque eu prefiro continuar sentindo prazer. Não, com certeza. A questão da negação, né? A pessoa que sabe que está errada, mesmo errada, a pessoa está priorizando o que teoricamente os outros acham que é importante para ela. Então, moradia é um assunto importante, uma questão importante. Deixa eu molhar a garganta que tá... Não, tô com água aqui. Você quer um café? Não, a água já resolve. Dá trabalho escolher a moradia. Tá. É complexo você se desfazer de um carro. Porque o carro é ferramenta de trabalho, porque você está com ele carro financiado, porque ele traz o conforto, a conveniência. A voz está indo embora. Mas vamos lá. O carro traz o conforto, a conveniência de levar filhos para um lugar para o outro. Então, quando você pensa em economizar, você vai economizar o que é mais fácil de cortar. O que é fácil de cortar? O que foi fácil decidir, o que não estava nos planos. Então, seus planos vou ter uma boa casa, vou ter um bom carro, vou ter um bom plano de saúde e um filho uma boa escola. Tem uma verba que talvez seja para as férias, mas você decidiu, não, agora eu vou pagar a academia. Não, vou fazer um curso. São os avulsos. Esses avulsos geralmente têm muito da felicidade que a gente gostaria que as pessoas tivessem. Qualidade de vida, lazer, cuidados pessoais. Para as mulheres pode ser o cuidado semanal. Tô perdendo a voz aqui. Agora vai. O cuidado semanal que você tem no salão, o exercício que você pratica, a alimentação que você gostaria de ter.
Quando você, diante do aperto, tira aquilo que te faz feliz, você, teoricamente, se aliviou, tá com uma condição financeira equilibrada. Tá ruim a voz, né? Se tiver um cafezinho, acho que me ajuda. O tempo tá seco Mas também. Muito bom esse conceito. Mudança de tempo. Mas quando você tira aquilo que te faz feliz, teoricamente você equilibrou as contas, você agora não está mais com risco de entrar no vermelho, você está pagando os compromissos fixos, só que começa agora a remoer um sentimento de que, pô, eu estava endividado, mas estava feliz, agora eu estou com as contas equilibradas, mas está faltando alguma coisa. Exatamente. Você está alimentando um potencial de compulsão. Pode ser que você não tenha propensão de comprar alguma coisa da moda, de você ir ao shopping, gastar, mas tá querendo, mas quando você está numa situação, tá no shopping, tá comprando alguma coisa para alguém, você acaba comprando para você também. Você tá num restaurante, saiu para comer em família, mas hoje eu vou tomar um vinho bom, hoje eu vou pedir um prato para me presentear. É aquele sentimento do eu mereço, que você perdeu quando cortou aquele gasto que era fácil de cortar. Não funciona. Você consegue equilibrar as contas, você tira aqueles ruídos que não faziam parte do orçamento, daqui a pouco vem a inflação do colégio das crianças, vem a inflação do condomínio, uma correção de aluguel. Você rapidamente se perde porque aquilo que era sustentável por um tempo deixou de ser. Como que no planejamento financeiro, como que na Super Rico nós trabalhamos isso? Você soca muito isso lá, né? Planejamento financeiro, a gente começa na busca da qualidade de vida. Então não é que eu vou equilibrar as contas. Esse é o objetivo, no final das contas, É o objetivo, porque pensa, Caio, que o que a gente vai celebrar no fim da vida? Né? Nossa, Quando eu tô me sentindo tão acolhida com esse podcast. Você tá no leito de morte ali. Você vai, pô, vivi 100 anos e você vai lembrar do quê? Você vai lembrar do, sei lá, o Escort XR3 que eu tive no final dos anos 80 ou vai lembrar da viagem que você fez com o carro? Sim. Né? Vai lembrar enfim, da roupa que você comprou ou do evento do qual você participou. Então, tem coisas que a gente compra para simbolizar status, sucesso, mas na verdade é a experiência que conta. Então, na hora de planejar uma vida melhor, eu não vou tentar encontrar soluções simplesmente para fechar as contas. Eu vou primeiro entender quais são os sonhos que não estão sendo realizados. Essa conversa sobre o autoconhecimento, o que está faltando na sua vida? Você fala, não, estou bem, meus filhos estão bem educados, eu estou com meu emprego. Não. Eu quero saber o que você sonhava ser, ter e fazer quando você era um adolescente, quando você começou a vida adulta, quando você pensaram em casar e que não estão mais acontecendo. Então, tem um trabalho de resgate. Vamos definir sonhos? Independência financeira, viagens, uma casa de veraneio, ou então mudar para o campo, ajudar os pais, doar para uma causa, são sonhos que as pessoas esquecem. Né? Uma experiência fantástica, vou proporcionar um intercâmbio para meus filhos, vai que eles querem estudar fora, consigo uma bolsa depois. Tudo isso custa. Quando eu coloco sonhos como algo a ser priorizado, eu já tirei uma boa parte do orçamento. Então vai ser todo mês poupar um pouquinho para a próxima viagem, para a troca do carro, para a reforma da casa, para o intercâmbio dos filhos e tal. Definir uma boa verba para isso. Como muitos dos sonhos envolvem disciplina, eu preciso, para manter a disciplina, eu não sei o quanto que vocês dominam, mas para ter disciplina tem que estar feliz, tem que estar motivado. Motivação que a gente fala, né? Não é contratar o Bernardinho, tá do meu lado, ser feliz todo dia, não. Eu tenho que botar, eu faço o meu exercício, eu faço as coisas que eu gosto, eu tô com as pessoas que eu amo, isso é felicidade. Então tem que ter uma verba para isso. Então, além dos sonhos, tem a qualidade de vida. Lá foi mais dinheiro. O que sobrou? Sobrou um dinheiro bem menor que eu imaginava que tinha para pagar minha vida. Então, planejamento é um convite para você simplificar os gastos fixos. Você pode pagar um aluguel de R$2.000, topa morar num apartamento legal, compacto, os 40 metros que vocês falaram, né? Uma kitnet, um loft, que seja divertido, prático, funcional, perto do metrô, perto do trabalho, vai dispensar o carro, mas que permita a vocês continuar viajando, sonhando, construindo. Então, planejamento é isso. E aí, vocês falaram agora há pouco a pergunta sobre inteligência, né? Inteligência é isso, é eu estar valorizando o que é importante para mim a curto e a longo prazo. Isso envolve uma mudança importante, que é convidar as pessoas a se desfazerem daquilo que deu muito trabalho para conquistar, que é o padrão de vida. Eu escolhi essa casa, é difícil você se desfazer, você decorou, você está morando, você está habituado com a rotina, mas é mais importante, ou talvez mais relevante, eu mudar um grande gasto fixo do que tirar 10, 20 e 30 pequenos gastos variáveis. Porque ao tirar isso, eu estou correndo várias fontes de felicidade que eu tenho. Ao mudar a moradia, provavelmente eu vou ter uma frustração que eu estou abrindo mão de um grau de conforto ou de um grau de conveniência. Mas estou trazendo muitos graus de experiência na minha vida. Cara, já que a casa ficou ruim,
eu não paro mais em casa no fim de semana. Vou até comprar um carro melhor, né? A gente sempre analisa a moradia junto com o transporte. Então, tinha um apartamento legal, carrinho popular. Não, compra um carrinho estradeiro, mais esportivo, um apartamento bem compacto. E vai viajar todo fim de semana. Vai visitar pessoas queridas, amigos, vai visitar eventos, shows. Você tem verba para isso. Pô, mas aí, consegue poupar? Consegue. Porque para poupar, o que eu preciso? O compromisso de poupar. Aquela qualidade de vida, que é o segundo gasto, ele acaba servindo de colchão. Então, eu tenho que poupar lá, sei lá, 20%, 25% do meu salário todo mês. Putz, mas esse mês, cara, deu um monte de festa de aniversário, fui chamado para ser padrinho de casamento, quebrei a roda do carro, né? Tudo bem, então a viagem no mês que vem está comprometida. Mas daqui a 2 meses voltou totalmente aquela rotina que você tinha. É bem diferente a situação quando você tem imprevistos, mas seu orçamento está todo comprometido com escola, carro, plano de saúde, tá entupidão. Você ganha 5 mil por mês, está gastando os 4.900. Aconteceu um imprevisto, você agora está gastando o que você gastava, mais um empréstimo, mais juros, que criou aquele efeito bola de neve. Para sair desse efeito bola de neve, cara, talvez sejam meses, em alguns casos anos de sofrimento, diferente do caso que a família está só negociando, ó, viagem do mês que vem ficou para o outro, tudo bem? Vai ter filho brigando, era eu que escolhi e tal, mas é um desconforto de um mês, não é um problema de 1 ano, 10 anos. Então a estratégia de simplificar a vida, para ter uma vida muito mais rica em experiências e sonhos realizados, parece uma estratégia arroz e feijão, mas é o trabalho criativo do planejador, né? Como fazer isso gastando menos, com criatividade, negociação, antecipação, né? Você pode querer viajar, quanto custa uma viagem, casal com filhos, liga na operadora lá, preço X. Liga com 12 meses de antecedência. Inclua seus programas de fidelidade. Vai numa época diferente que todo mundo vai, né? Na contramão. Os preços vão despencando. Então, planejamento inclui os números e inclui a criatividade, a capacidade de negociar também. Na sua opinião, deve ter gente ouvindo e falou assim, mesmo que eu não estou no momento bom, ou mesmo que, sei lá, financeiramente não estou bem, eu tenho que me recompensar? Tem. Mas não tá legal. Será que, por exemplo, eu dou um exemplo, no meu caso, como que eu trabalho as minhas recompensas. É muito da minha personalidade, eu sempre fui um poupador. Eu sempre fui aquele cara que eu tive uma facilidade natural em poupar. Até meu apelido em casa, quando era moleque, era Tio Patinhas. Meu pai chamava Tio Patinhas, sabe? Eu sempre gostei do cofrinho, eu sempre tive cofrinho. Os opostos se atraem mesmo, né? Muito. Eu entrei na vida dele pra ensinar ele a usufruir de tudo isso, e ele me ensinou, tipo assim, calma lá. Eu sempre fui do poupador. Desculpa só interromper esse raciocínio, mas provavelmente esse amor nasceu porque ela trouxe para você uma capacidade de enxergar a felicidade no curto prazo que você não enxergava. Não, a Fabi me ensinou muito a eu me presentear. Por exemplo, né, eu sempre gostei de relógio. E eu sempre compro um relógio muito legal depois que eu tenho alguma grande tacada. Eu fechei um deal novo, ou um negócio, quando eu vendi o Ventus para o Weiser, eu comprei um relógio. Eu gosto de associar isso, no sabe? Planejamento é o conceito de você ter seus gastos sob controle, assumir um custo fixo, um seu variável dentro do planejamento. Quando você tem um resultado fora do esperado, você paga à vista aquilo que não coube no plano antes. Sim. Não tem problema se presentear, desde que você não se comprometa em pagar em 24 vezes, esteja com a corda no pescoço para correr atrás de pagar aquilo que é incompatível com o que você ganhava até alguns dias atrás. Então, sim, perfeito fazer isso. E é uma coisa que até eu gosto de me associar, por exemplo, eu tô vendo um outro relógio, ela sabe qual que é. Eu poderia ir agora amanhã, hoje lá e comprar, e tá tudo bem, não vai mudar nada nas minhas finanças. Mas eu gosto de setar isso que teve mérito. Não sei se é uma coisa da minha cabeça, eu tenho mérito todo dia. Eu me sinto merecedora todo dia, você entende? Sabe, eu gosto de proteger isso. Porque eu gosto muito do troféu, assim. Então, vou dar um exemplo. Isso. Não sei se o meu espírito poupador, ele fica um eu pouco, não tenho sabe? Ele fica. Que eles têm. O meu espírito poupador, ele fica em paz. Você foi atleta? Não, mas eu tenho... Não, de competição? Não, federado em alguma coisa? Nada? Não, mas eu sempre Normalmente gostei. Atleta é assim. Né? Eu tenho esse lance, eu sou inclinado, eu convivo muito com atleta. Eu era nadador, eu nadava 6 mil metros por dia durante 11 meses para baixar 0,2 segundos uma prova de 50 livre, e o que dava sentido para aquilo tudo era a medalha que eu tinha no fim do ano, né? Ou o meu recorde. Mas simbolizar o prêmio é importante. Vou dar um exemplo legal para você entender. Hoje eu lido no planejamento, a maior parte dos casos são de pessoas endividadas, não são pessoas que querem viajar para a Itália, dar intercâmbio para o filho. O cara quer ter comida na mesa daqui a 3 meses. A pessoa que está endividada, normalmente, o motivo do endividamento geralmente é um orçamento engessado lá atrás. O cara está morando numa casinha simples, tem um meio de transporte, uma moto e tal, mas tudo que dá para pagar, ele engessou as escolhas. Aconteceram imprevistos, entrou no empréstimozinho.
Às vezes é com parente, às vezes é com a cooperativa, com o banco, mas outros imprevistos começam a acontecer e a coisa vai se acumulando. Tem o problema da negação, que é quando a pessoa não procura ajuda no momento que o problema é pequeno. Ela não quer nem olhar. Não. Tá faltando dinheiro, o banco me ofereceu um limite aqui, chegou a mensagenzinha, né? Fui bombardeado aqui com a oferta, já peguei, a pessoa conta com uma segunda renda. Seria muito mais fácil trabalhar o problema ali. Mas, enfim, quando a pessoa chega para o planejador, já tem 4, 5, 20 meses de salário em dívida, né? A pessoa está infeliz, o relacionamento está acabando. Então, o que a gente faz? A gente faz um projeto, a gente monta um projeto simultâneo, né, de redução drástica nos gastos, tira a qualidade de vida nesse momento. Vão ser 3 meses sem lazer, sem comer fora, sem presentear. Você vai comunicar à família que você está num processo, está fazendo um detox, né, financeiro. Então, para de gastar. Trabalhe o máximo que você pode. Todo mundo tem direito a descanso, menos durante esse processo. Então, 3 meses trabalhando de sábado, domingo, feriado, noite, madrugada. Vai fazer hora extra para fazer um caixa extra. E vai tentar vender tudo que você puder. Talvez até o sofá da sala, né? Dá para se desfazer das coisas, vai vender, fazer caixa e apresentar um projeto para os credores para conseguir o maior desconto possível. Vai conseguir esse desconto? Vai. É bom reforçar para a câmera que vai. Por quê? Quando você está devendo e chega para o banco e fala, tem um desconto na minha dívida, o que o banco vai dizer? Não tem. Você não se comprometeu a pagar na hora que você assinou o contrato lá atrás? Ou mesmo que digitalmente, né? Agora você não quer pagar, se vira. Mas quando eu falo para o banco, estou com um problema, descobri que vai ficar pior. Já estou com assessoria, com alguém me ajudando, organizei, estou trazendo a melhor solução possível. Vamos negociar? O banco, opa, você está fazendo tudo isso aí, vamos ver o que eu posso fazer do seu lado. Tem negociação. Mas o que eu queria dizer é que esse processo dura, em alguns casos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até no máximo um semestre, né? Mesmo que a gente tenha que talvez substituir dívidas caras por mais baratas. E se é um projeto de 4 meses, eu convido o meu cliente a fazer um sacrifício por 5 meses, não 4. Vai cortar tudo por 4 meses, vai negociar as dívidas, e esse 1 mês a mais eu quero dinheiro para celebrar. Vamos encontrar uma forma de simbolizar o fim desse processo. Vai ser uma viagenzinha em família, vai ser um jantar, fazer um churrasco, receber os familiares. É um relógio depois da vitória. É a motivação. Por quê? Isso te leva até a próxima vitória. Sim. Isso faz com que, essa simbolização faz com que o problema que existia não volte tão cedo. Isso é marcado, isso é fotografado pela família. Ó, lembra o fim daquele período que a gente sacrificou? É o troféu. Então, é o troféu e a medalha que mantém o atleta querendo buscar a competição mais desafiadora no momento seguinte. É o símbolo que para você hoje é o relógio, amanhã pode ser o Porsche, depois pode ser uma viagem, mas você simbolizar uma conquista com algo que era importante para você faz com que você volte com a faca nos dentes para a próxima conquista. Uhum. Planejamento financeiro, ou a inteligência financeira que eu trabalho há 25 anos, nada mais é do que habituar as pessoas às conquistas. A gente começa com um projeto de curto prazo. Cara, você não está viajando? Pô, você não topa fazer um sacrifício de uns 3 meses para proporcionar para sua família o que você não proporciona há 4 ou 5 anos? Faz esse sacrifício. A pessoa volta tão feliz que ela quer fazer uma viagem melhor no ano seguinte. Ela já começa a topar um outro sacrifício para reformar a casa, um outro sacrifício para trocar o carro. Porque sacrifício as pessoas geralmente associam a sofrimento. Eu queria ter uma vida, essa vida não está cabendo no bolso, agora eu vou cortar os gastos para conseguir manter. Esse sofrimento dura anos e vai deprimir a pessoa. Quando a gente transforma o sofrimento em gincana, a gente envolve até os filhos. Ó, a gente está fazendo bem bolado aqui para cortar os gastos, porque se a gente conseguir, vai todo mundo em parque aquático daqui a 3 meses. Vai todo mundo fazer uma viagem. Vai todo mundo poder escolher o videogame para a família. Vai todo mundo botar o relógio no braço. Dá um prêmio que as crianças querem. Você vai ver soldados, como você nunca viu, brigando por economia de fecha a porta da geladeira, apaga a luz. Não, vamos fazer de um jeito diferente. Não quero presente, eu quero ajudar a família. As crianças são muito mais criativas que os adultos. Porque elas não perderam a esperança de conquistar os sonhos. Muitos adultos estão resignados. Estão abandonando os seus sonhos porque não. Vida de adulto é pagar conta, trabalhar, pagar conta. Então, traz as crianças juntos, principalmente para a gincana. Você vai ver como vai funcionar. Propõe uma viagem legal. Vai acontecer. Isso pode apostar. Legal, né? Eles vão ajudar a ganhar mais dinheiro, pode apostar. Muito legal. O papo com o Gustavo é incrível, né, cara? Incrível o papo, primeiro porque ele traz de uma forma leve e de uma forma adaptável à vida de verdade, pô.
Né? Não uns exemplos que aquele ele- puta eu não ele- consigo Tem que ser. acreditar. Ele traz algo que de fato é adaptação à vida. sustentável, entendeu? Entende que a vida é tudo bem, vamos lá, vamos Porque você viu que juntar, muito mas- plano é tem que muito- ser boa. E aí? Porque A vida tem que ser boa. Exato. Qual que é a composição de um bom plano? Por exemplo, um bom plano, o Felipe falou, tem que ser sustentável. Às vezes tem muitos planos, você fala assim, puta, cara, esse plano, se der certo, é incrível, mas será que você vai conseguir executar ele? Permanecer nesse plano, né? Por quê? Muitas vezes quem faz um bom plano é um cara bom de plano. É um cara com cabeça de engenheiro, contador, financista. Não, mas tudo funciona, Ele só tudo olha é os racional. números, né? Ele só olha os números. Ele não sabe o quanto a pessoa está ansiosa, a pessoa não abriu que de repente ela está comprando compulsivamente porque perdeu a pessoa que amava, porque descobriu que tem uma doença, porque está frustrada com as notas do filho na escola. Então, quando ele não tem os componentes emocionais, ele acha que é só, não, mas ó, faz uma disciplinazinha aqui. Não, mas não tem felicidade, como é que vai ter disciplina? Né? A felicidade é o componente básico da motivação, só a motivação me dá disciplina. Sem motivação não tem disciplina. Não vou pular da cama para trabalhar mais sem motivação. Você acredita que tem muita gente que tem desafio de buscar um planejamento porque tem vergonha, por exemplo, de falar, puta, tô ferrado? Muitos homens eu acho que tem, cara. Eu tenho muito amigo, por Tem. exemplo. Não vou falar de muito amigo, mas conheço muitas pessoas que eu sei que tá lascado e não busca ajuda. As mulheres são melhores para buscar esse tipo de Os solução. homens são muito desafiadores. Os não são? homens, por quê? Mas é uma questão de educação social. Nós vivemos num país que ainda é machista, ainda é patriarcal. Tá. Se os homens hoje se veem em uma posição de igualdade com as mulheres, ou se sintam em posição de igualdade, porque ainda falta muita coisa, na época dos seus pais não era assim. Os avós, pior ainda. Então, a gente ainda tem uma série de vícios, uma série de preconceitos, até na comunicação, que denotam um machismo. E aí, não abrir o jogo de um problema, não reconhecer que você fez escolhas erradas. Quando eu falo, olha, vender essa casa vai resolver seu problema. Porra, foi a decisão mais difícil que a família tomou. Talvez meses discutindo. O cara vai reconhecer que foi um erro. As pessoas têm dificuldade de reconhecer os próprios erros. As mulheres têm mais facilidade. Elas são mais desprendidas para isso. E tem muitos problemas de homens que não procuram a solução, porque sabem que ao procurar a solução vai ter que abrir para a esposa um problema. Que ele sabe que criou, ou que talvez a falta de conversa criou. Então, sim, essa é uma E resistência. geralmente o homem tem mais a figura do provedor internamente, né? Apesar que no Brasil já mais da metade das famílias são Exato. providas por mulheres. Mas eu falo né? assim, nem Mas que seja um orgulho interno dele. Sim, ele se Orgulho sente interno, nesse não vejo papel. na prática, né? O orgulho interno, fala assim, porra, é minha missão proteger minha casa, né, cara? Você vai ver que mesmo quando a mulher sustenta a família, né? Se tem uma família com 2 filhas e um menino, vai falar, você é o homem da família, já está jogando nas costas da criança ali uma Exato. responsabilidade que ele não tem. Mas são vícios de uma sociedade patriarcal. Não é esse exatamente o grande problema, mas sabe que os mais velhos falam, né? É melhor não ir para o médico. Quem vai para o médico descobre que está doente. Né? É mais ou menos a mesma coisa. Trabalhar o planejamento quando os problemas são pequenos é muito fácil. Hoje a gente usa a tecnologia, né? A plataforma Superrico é uma plataforma que a pessoa monta o orçamento doméstico, como qualquer aplicativo financeiro, e o planejador financeiro está acompanhando os bastidores do comportamento financeiro da pessoa. O diferencial da tecnologia é que o planejador consegue dar uma cutucada quando vê que a pessoa se comprometeu a poupar R$300 por mês e percebe que no fim do mês vai conseguir poupar no máximo 295. Com R$5 eu falo, mas vai falhar o seu projeto nesse nível. Vamos mexer? É melhor do que a pessoa procurar o planejador quando está faltando 5 mil na conta. Né? Então, de pouquinho em pouquinho eu consigo manobrar com mais tranquilidade. E isso vai ser a realidade do Brasil, da economia brasileira nos próximos 3, 4 anos. Vem uma série de projetos que envolvem inteligência artificial, tecnologia, conectividade, né? Você faz um pagamento na maquininha da padaria, já vem um alerta, PIN, né? Meio do mês você já está com 70% da sua verba de padaria consumida. Vamos segurar? Isso faz com que a pessoa feche as contas. Mas eu acho que tem um desafio muito grande ainda de conscientizar as pessoas de que planejamento financeiro não é simplesmente propor para a família um corte de gastos, um sacrifício para talvez ter no futuro algo melhor. É melhorar a vida agora para ter a certeza que no futuro você não vai perder essa vida melhor que está construindo agora. É construir equilíbrio. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão e tem funcionado muito bem. Incrível. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Uma salva de palmas para Gustavo Cerbasi. Gu, para as pessoas acompanharem ainda mais o seu trabalho, para quem é louco de não acompanhar o Gustavo, como é que faz? Para conhecer a Super Rico também. Deixa os contatos aqui para a turma. As redes sociais, Gustavo Cerbasi, Instagram, YouTube. Estou chegando a 1 milhão de seguidores aí. Espetáculo, vai ter cara. uma plaquinha para decorar o escritório, faz diferença.
Super Rico, www.superrico.com.br, o cadastro é gratuito. Legal. Para nós, a gratuidade tem um valor muito grande, porque os dados que as pessoas imputam na plataforma nos mostram o comportamento financeiro do brasileiro, nos ajuda a moldar o trabalho do planejador. Então, tem ferramenta, simulador, conhecimento. Super Rico é a plataforma que vai mudar completamente a realidade do mercado financeiro nos próximos meses. Não é muito tempo, próximos meses. Fica a dica para todo mundo. Então, Neia, vai estar aqui na descrição do vídeo também para todo mundo. Então, o site do Super Rico, as mídias do Gustavo. Gostou, amor? Você tá anotando um monte de coisa aí que depois você vai só espalhar, né? Eu já escrevi assim, vocês vão pirar! Por mim já tinha que sair segunda-feira agora esse podcast. Muito legal. Quanto antes, melhor. E, Gustavo, se você deixar uma mensagem final para todo mundo, principalmente nesse sentido, esse wrap-up aqui do papo? Bom, a gente falou de riqueza, a gente falou de escolhas pessoais, mas a gente sabe que essa conversa toda, num contexto em que a gente vê um mundo em guerra, um mundo em conflito, mudança de governo, nem todo mundo concorda com políticas, isso acontece com qualquer governo. Geralmente, quando a gente fala de um planejamento otimista, vem argumentos pessimistas, de que a vida não está fácil, o emprego não está fácil, o mundo não está fácil, o dólar não está fácil. Gente, o Brasil é um país privilegiado. A gente vive muito bem, apesar dos seus governos, há 523 anos. E não vai mudar. Nós temos dificuldades com política, dificuldades com relações internacionais, dificuldades com inflação, dificuldades com uma série de coisas, mas é um país que permite às pessoas que buscam soluções crescer, diferentemente de outros países que têm uma série de limitações. Confia no país, confia na sociedade, cuida bem do seu jardim, das pessoas que estão em volta de você, valoriza o comerciante perto da sua casa, que isso cria valor para sua casa também. Cuida do que está perto de você, porque nós estamos vivendo num país que é um país fantástico para o que vem pela frente. Está se falando de um mundo que está muito poluído. O Brasil é talvez o maior potencial de captura de carbono no mundo, e isso vai se traduzir em riqueza nos próximos anos. Que os nossos governos saibam honrar a riqueza que a economia vai gerar nos próximos anos, que vem um cenário muito positivo para o Brasil comparativamente com os demais países no mundo. Que o mundo não está vivendo um período fácil, mas a gente vai surfar uma onda muito bacana nas próximas décadas. Viva para provar isso. Uma salva de palmas ao Gustavo Cerbasi. Lembrando que o nosso papo sempre no comecinho da segunda-feira, para você começar a semana bem, com boas ideias. Se você não está inscrito, tá assistindo pelo canal do YouTube, se inscreva agora nesse canal, pra você não perder nada. E você tá ouvindo pelas plataformas de streaming. Primeiro, sempre seja antenado, se inscreva e, obviamente... Compartilha isso aí com todos os amigos quebrados, lascados, que estão aqui até a tampa e não tem coragem de pedir ajuda. Ajudem. E não só para esses, tá? Para todo mundo, porque tem muita gente que vai ser aquela coisa, caminhando que se conta caminho. Eu conheço muitas pessoas que estão indo bem, mas não tem plano. De voo. E o plano só vai ser exigido quando as coisas começam a sair um pouco do controle. E essa frase é sua. Eu vi do Gustavo pela primeira vez, que é: imprevisto não é problema, o problema é não saber lidar com ele. Eu vi da tua boca isso. Exatamente. Tá? Imprevisto não é problema, o problema é você não saber lidar com ele e nada como ter um bom plano. Uma vida interessante vai ter muitos imprevistos. Quanto mais você avança na zona do desconhecido, mais você vai lidar com coisas que você não previa. Então, prepare-se para os imprevistos. Por isso que é muito bom plano. Então, espero que esse papo tenha instigado a você a olhar com mais atenção sobre este assunto e nos vemos na semana que vem. Fica com Deus, turma. Tchau. Valeu.